Deus quer falar com você. Se adultera, se promovem leis que contrariam a Deus. O homem muda o uso natural do seu corpo, semelhante à mulher, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. É uma degradação sem precedentes. Segundo, o que compreende o que Isaías está falando? Primeira condição moral: a terra está coberta de trevas. Segundo, a condição espiritual. É a condição jurídica. Quando Isaías diz que toda a terra cobre, está dizendo do estado espiritual do homem. Ele está coberto de pecado e de iniquidade. Romanos 3:10, 23 diz, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há um justo. Todos se extraviaram, saíram do caminho, saíram daquilo que Deus determinou. Pois todos pecaram e carecem, e destituídos da glória de Deus. Significa que o pecado cobriu toda a face da terra. O pecado corrompeu todos os seres humanos. Gênesis 6:5 mostra o nível da degradação, da condição espiritual e da condição da degradação do pecado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, todos os pensamentos. Gênesis 8:21 diz: disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Essa é a condição do homem, condição moral, degradação, e condição espiritual. O homem está afetado pelo pecado. E o resultado disso? O resultado desse caos moral e desse caos espiritual: o homem está debaixo de maldição. Gálatas 3:10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O pecado não é só um tropeço moral. O pecado faz com que o homem esteja debaixo de maldição divina. Resultado: maldição. E segundo, faz com que o homem esteja sob juízo divino. Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Os homens, irmão, quando Isaías diz: por que vocês têm que responder ao chamado de vocês? Por que vocês têm que dar um passo à frente? Por que é um chamado a brilhar? Porque a escuridão cobre toda a face da terra. O homem se corrompeu moralmente e se degradou a um nível baixíssimo. E o homem está numa condição espiritual de mortos em pecados e delitos. Faz com que o homem esteja debaixo de maldição e sob juízo divino, sob condenação divina. Esse é o estado do homem. Você precisa acordar para essa realidade. Essa é a condição do seu pai se ele é ímpio, da sua mãe se ela é ímpia, dos seus amigos de escola, do seu marido, dos seus filhos, do comerciante da esquina, do açougueiro, das nações pagãs, ateias, anti-Deus. Elas estão sobre trevas, sobre o juízo divino. Como Jonathan Edwards dizia, que só uma coisa que separa nós da ira de Deus: o bel prazer de Deus e nada mais. Essa nação está sobre a ira de Deus. A nação americana está sobre a ira de Deus. Os países muçulmanos estão sobre a ira de Deus. Estão perdidos e condenados. Entretanto, olha só o que Deus mostra. Entretanto, enquanto toda a terra está coberta de trevas, enquanto a escuridão cobre toda a face
da terra, você está guardado. Veja o que diz o verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas, tem um mas aqui, mas, é uma conjunção adversativa. Qual é o propósito na língua portuguesa da condição adversativa mas? Ela liga duas frases, expressando ideias que se contrastam, opostas. Quando tem um mas, ela está ligando uma ideia com a outra, só que é uma ideia, ela vai ligar uma ideia oposta à outra, que contrasta a outra. Enquanto toda a terra está em escuridão, uma ideia, aí vem a conjunção adversativa, mas, ela vai apresentar uma ideia oposta àquela, mas, sobre ti, aparece, resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha só, aqui nós encontramos nessa declaração duas verdades benditas. Duas verdades benditas. Enquanto as trevas cobrem toda a face da terra e todo mundo pagão gentílico, sobre você, mas sobre você, a luz de Deus brilha. Ele preserva você da corrupção, Ele preserva você da condenação, que diz, enquanto as trevas cobrem, sobre ti brilha a minha luz. Essas trevas não alcançam a igreja, não corrompem a igreja, o pecado não tem mais domínio sobre a igreja. A repetição do que aconteceu em Êxodo 10, 22, 23, olha só, escute: estendeu pois Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias, trevas essas tais, que ninguém via uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, a conjunção adversativa, mas, para contrastar, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Deus nos preserva da corrupção, Deus nos preserva do pecado, do juízo, da ira divina, enquanto todo mundo está condenado. A igreja passou da morte para a vida, e não entra mais em condenação. Razão, porque as trevas não nos alcançam, Colossenses 1,3, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino da luz. Ele nos resgatou, Ele nos tirou da escuridão, nos tirou do domínio das trevas, da maldição, do alcance das trevas que dominavam o mundo. Ele nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino da luz. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos comprou, então Ele nos poupou da luz. Mas aqui é a segunda verdade: Ele não só te preserva da escuridão, mas através de ti, fará com que a sua luz brilhe sobre as mesmas trevas que cobrem o mundo. É o que o texto diz no final do 2, e a sua glória se vê sobre ti. Por isso que ele diz, dispõe-te, pelo fato de Deus ter guardado você das trevas, separado você, poupado você, agora Ele ordena que você brilhe. É por essa razão que é um chamado a brilhar, por causa da condição do mundo e pelo que Ele fez por você. Enquanto
todos estão perdidos, vocês estão salvos. Enquanto todos estão em trevas, vocês estão sobre a luz. Por esta razão, vocês devem brilhar, e a sua glória se vê sobre ti, ou melhor, e a luz é vista através da igreja. Então nós agora vamos para o verso 1, o chamado de Deus para a igreja. Primeiro, a condição do mundo, trevas. Segundo, o chamado de Deus para a igreja. Verso 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em razão então dele ter me poupado das trevas e me salvado, agora ele ordena, dispõe-te. Essa palavra dispõe-te fala de uma ação. Essa palavra aqui, dispõe-te, era muito usada para uma pessoa que dorme. Quando ele fala dispõe-te, ele está dizendo levanta-te. Ele fala que ele espera uma ação da parte da igreja. Dispõe-te, se mostre disponível. Por quê? Porque muitos de nós estamos no estado de letargia, de paralisação, de sonolência. O termo era usado por uma pessoa que dorme. Por isso Paulo escreve aos Romanos 13:11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem é que conhece o tempo nessa terra? Wall Street? A Folha de São Paulo? Quem é que conhece o tempo? A NASA? O Imperial College? Quem é que conhece o tempo, senão a igreja? Senão eu e você? Eis que isto digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está falando da segunda vinda, está falando o tempo se aproxima. Vocês conhecem os tempos, vocês sabem fazer leitura profética, o fim chega. Em razão disso, desperta, acorda, é o que ele está dizendo. Fala de uma ação da igreja. Se mostrem voluntários, se mostrem disponíveis, se levantem, acordem para a condição do mundo. Levanta-te e faz o quê? Dispõe-te e resplandece. Dispõe-te e brilha. É isso que ele está dizendo, brilha. Manifeste os seus dons no tempo que se chama hoje. É isso que o Senhor está dizendo. Manifeste os seus dons. Mateus 5, 13, 16 diz assim, ó: vós quem? A igreja. E você, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade iluminada, a cidade edificada sobre o monte. Jesus está te comparando uma cidade edificada, um luzeiro, um poste, uma usina hidrelétrica, um homem cheio de poder, uma mulher cheia de virtude, e não tem cabimento tal criatura ficar omissa. É uma cidade fortificada, é uma cidade brilhosa. Por isso ele diz, levanta-te, brilha, brilha. Vós sois sal da terra. Que isso? É um condimento que dá sabor e preserva da corrupção. É alguém que dá sentido, norte, direção. É alguém que refreia o mal e o pecado. É alguém que dita costumes, dita ética. É um influenciador. Você é um influenciador. Você é um formador de opiniões. Você é sal. Você que refreia a corrupção desse mundo.